família Paulo de Tarso e a todos os amigos que se colocaram para assistir à palestra de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que colabora ativamente para que tudo funcione. Nós temos alguns avisos. Nosso bazar continua funcionando, arrecadando donativos, aquele material que está na nossa casa que nós não temos mais necessidade. Por favor, vamos doar para que seja útil a outras pessoas. Temos também as cestas básicas, que muitas famílias estão precisando. Não esqueçamos de que a fome não tem como esperar. Então, aquele que possa doar 1 quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo. E aí, tanto com relação ao bazar, como com relação à cesta básica, Cleusa e a Rita são as pessoas indicadas para dar maiores explicações. Nós temos também a campanha de sócios, que está aberta sempre, aguardando novas pessoas que queiram participar mais ativamente da Casa Espírita. E nós temos uma novidade, né? Será iniciado em breve a atividade de reforço e alfabetização infantil com a nossa companheira Isabel Melo, assim como as palestras presenciais que também darão início em breve. Então, dado esses recados iniciais, nós vamos ter em seguida a leitura da página inicial com a nossa companheira Isabel e a prece inicial com a nossa companheira Ana Santos. Na sequência, o nosso palestrante, José Antônio, que vem lá do Grupo Espírita Pedro, de Macaé, que falará sobre tecnologia, espiritismo e as transformações contemporâneas. Que tenhamos uma boa noite de estudos e que sejamos muito bem-vindos. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Administração. Dá conta de tua administração. Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhes foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho.
Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta de tua administração. Boa noite, meus irmãos. Senhor, estamos reunidos para ouvirmos lições que precisamos para viver. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos para que possamos responder com fé e com confiança. Em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador, nós rogamos que ilumine o palestrante dessa noite, nosso irmão José Antônio, dando-lhe ânimo e alegria de transmitir a palavra do Mestre Jesus, para que possamos ver e seguir o seu caminho de verdade e de vida. Faz brilhar a tua graça, Senhor, sobre nós, hoje e sempre, abrindo nossa inteligência para a compreensão, para vencermos a nossa resistência, a resistência do nosso coração. Ilumine a todos nós, guarde a cada um, dando conforme a sua necessidade. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. Amém. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer novamente pela oportunidade, pelo convite, pois eu tenho um carinho muito grande por todos dessa casa. E mais uma vez estudar, mais um tema que nos chama a atenção no momento atual, tanto na questão social quanto na questão dentro do nosso conhecimento do Espiritismo, que é falar das tecnologias e o Espiritismo dentro dessas transformações contemporâneas, onde é muito falado, nas redes sociais, nas mídias, de um modo geral, e que tem várias visões. Cada um tem a sua visão, o seu pensamento, a sua opinião, mas que hoje nós vamos falar de uma forma muito breve também, onde se coloca o Espiritismo diante dessas transformações contemporâneas. A sociedade contemporânea, ela tem como uma das suas marcas mais relevantes justamente o crescimento da tecnologia, de novas máquinas e de equipamentos que transformam a sociedade, gerando inquietação, medo e desesperança de um lado, e ao mesmo tempo gerando euforia, esperança e oportunidades. Ou seja, é um convite que esse crescimento tecnológico nos faz para que a gente observe, veja bem, de um lado gera medo e desesperança, em contrapartida do outro lado gera esperança e oportunidades. Ou seja, tudo depende de como nós olhamos, depende da nossa percepção, do nosso ponto de vista. É importante nós termos esse cuidado a fazer essa observação, olhar com carinho, para que a gente não tenha conclusões, não tire conclusões precipitadas. Porque com o avanço da ciência, o conhecimento passou a ter lugar de destaque na sociedade, Tudo hoje vem à tona, todos nós temos conhecimento. Então a pesquisa científica vem ganhando força e muitas inovações foram introduzidas, doenças que até poucos anos atrás eram vistas como incuráveis e passaram a ser tratadas, e as curas
se elevaram intensamente. E o mais importante, a comunicação ganhou novos instrumentos. Então, olhando nesse prisma, dentro desse contexto, nós observamos que a tecnologia ela veio, obviamente, para nos ajudar, nos auxiliar. O que a gente vai ficar falando, ainda que seja redundante ao longo desse tempo de estudo, é que a diferença que gera, o medo que gera, é o uso que nós fazemos da tecnologia. Porque todo excesso ele é prejudicial. Seja qual for o excesso, a condição em que nós estamos utilizando, tanto da tecnologia, quanto da alimentação, quanto do esporte, todo excesso é prejudicial. Então, quem é que nunca se indignou ao ler uma reportagem, né, ou receber uma imagem que ilustra pessoas em atitudes indiferentes pelo próximo em função do uso da internet? Quem é que nunca viu, não recebeu através da internet? Não vou citar nomes de redes sociais, mas que são várias, e nunca ficou indignado com essas imagens, né? Com essas reportagens, e são tantas. Por exemplo, a mãe que deixa o filho no chão do aeroporto enquanto ela está entretida com o celular, ou os membros da família que reunida troca a avó pelo smartphone, né? Em que pesem as circunstâncias dos registros, né? Esses registros são chocantes, não é isso? Mas afinal, um clique, embora icônico, ele nem sempre representa fielmente o contexto na íntegra. Ou seja, às vezes aquilo não é o que nós imaginamos. Tem um livro que é muito interessante, que fala até um livro da área da psicologia, que fala sobre não acredite em tudo que você vê. Porque às vezes o que a gente está vendo não é exatamente o que imaginamos, o que o nosso cérebro processa. Então nós temos que ter muito cuidado. E hoje, numa era de fake news, isso pesa muito. Nós precisamos tomar esse devido cuidado, não julgar, olhar com carinho, com atenção e buscar as fontes, né? Buscar a fonte da informação para saber realmente esse contexto que integra essa representação através das informações. Mas nós percebemos que essa questão do exemplo da mãe que deixa o filho solto, está envolvida no celular, ou que a pessoa está dirigindo e falando ao telefone, tudo isso realmente a gente percebe, não precisa nem receber essas imagens através do celular, ou através de mensagem do celular, porque nós percebemos no dia a dia. Isso muito chama a minha atenção por onde eu passo. Então, diante dessas transformações, né, nós encontramos sentimentos diferentes e contraditórios, e é inegável, né, os avanços em muitas áreas, como na área da saúde, mas ao mesmo tempo nós percebemos um retrocesso moral muito forte. E esse retrocesso moral, em pleno século XXI, nos assusta, né? Num mundo cheio de tecnologias e facilidades, os seres humanos se matam com requintes de crueldade, denigrem as pessoas e fazem chacota com sentimentos e valores dos outros indivíduos ou cultura. E nós percebemos um avanço tecnológico e um retrocesso no campo moral. E diante disso, nos surge uma grande dúvida: para onde os seres humanos estão caminhando? Onde eles querem chegar agindo de tal forma? Nós sabemos que essas imagens, essas fake news, que hoje virou senso comum, uma palavra técnica, agora em inglês entrou no senso comum, mas isso tem gerado sérios danos a muitas pessoas. No campo moral, na área social, tem gerado, sim, danos. Mas o que nós estamos tentando trazer atenção, onde as pessoas chegarão
com esses sentimentos, né? Com esses valores, denegrindo os valores dos outros indivíduos, das culturas, das outras culturas. Então, para onde é realmente que os seres humanos estão caminhando, agindo dessa forma, né? Hoje nos assusta a quantidade de mensagens, de reportagens, a quantidade de informações é muito grande. E isso nos assusta, porque, como diz o doutor Augusto Cury, ele fala que uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informações do que o imperador de Roma. Então, veja bem como o ser humano está cheio de informações e ao passo que ao mesmo tempo novas informações estão sendo geradas e não dá tempo nem de processar. E aí a gente comete vários equívocos através do nosso sentimento, tirando e denegrindo os valores de outras pessoas. Então, como nós estamos cientes de questões espirituais, né? Nós espiritualistas, espíritas, os seres humanos, eles devem tomar as rédeas de suas vidas. Nós devemos buscar a compreensão dos verdadeiros significados da existência, estudar e compreender as lições que nós temos com as entidades, as ligações, na verdade, que nós temos com as entidades espirituais e como elas nos auxiliam, né? Muitas descobertas, pesquisas, a inovação nos foram trazidas com o auxílio dos amigos de outros mundos, né? Espíritos mais avançados na área científica e tecnológica. Suas contribuições foram fundamentais e são fundamentais para muitos avanços em curso na sociedade global. Contudo, para que isso aconteça, nós, seres humanos, temos sim que tomar as rédeas de nossas vidas. Compreender, né, o verdadeiro significado da vida através dessa ligação espiritual, através dos estudos, modificando nossos hábitos, nossos costumes e, sobretudo, trabalhando o que Jesus sempre nos mostrou, que é amando ao próximo, através principalmente do alto amor. Mas vale lembrar que esses avanços, né, tecnológicos, científicos, têm uma ligação muito forte com os amigos, nossos irmãos espirituais, de mundos mais avançados. Eu não me recordo exatamente qual livro, mas essas obras subsidiárias citam muito de vários campos, como da ciência, na área da medicina, por exemplo. Alguns médicos, durante o desdobramento, né, no sono, eles vão a seminários buscar novas informações para que a medicina avance. E em todas as áreas isso acontece. Não é acaso que não de uma hora para outra, obviamente, mas que alguns profissionais da área científica e tecnológica aparecem com novidades. Obviamente, isso foi foi buscada, digamos, no desdobramento e aprendido no plano espiritual e trazida para cá. Nas análises abrasadas, não falta quem teça comparações entre a infância do passado e do presente ao rememorar, com saudade, o quão era boa a época em que brincávamos na rua, noite adentro, os nossos pais sentados na cadeira em frente de casa, né, na frente do portão, assistindo nós, crianças, jogando bola, pique-esconde, jogando futebol, bola de gude, né? Mas a gente observa que as crianças de hoje, né, elas não têm, a gente não vê mais essas brincadeiras. E nós notamos que é uma pena
que essas crianças, o que a gente mais percebe é que elas não saem da frente da tela do computador, ou com um tablet, ou um smartphone. E isso, principalmente nas crianças, implica no desenvolvimento das fases psicológicas. E uma fase psicológica interrompida, por alguma razão, ela atrasa as fases subsequentes. E isso é ruim. E muitos pais não têm noção, não têm consciência disso. Não preciso ir longe para ver que o quão as crianças estão envolvidas com dentro da tecnologia, com os smartphones que os pais deixam para que eles fiquem envolvidos, para que os pais tenham um momento de tranquilidade. Mas esse momento é importante que os pais convivam com os filhos agora, para que depois não tenham problemas futuros, muitas vezes muito mais complexos, para tomar decisões e tentar ajustar o rumo que essa criança, que agora então um jovem, tomou, por falta de cuidados, de observações, sem tecer nenhuma crítica, mas nós sabemos que, e nós que trabalhamos com famílias, percebemos claramente esse envolvimento das crianças, né, com a tecnologia, e isso tem atrapalhado e muito no convívio com a família, tem atrapalhado e muito nos estudos e, sobretudo, também nos trabalhos profissionais. Então, nós precisamos reconhecer o mal provocado pela tecnologia. O excesso de tempo conectado faz com que o indivíduo se isole do convívio social, tornando latente a solidão e contribuindo para dar vazão a muitos de nossos problemas contemporâneos, os quais Joana de Ângeli, né, pela psicografia de Divaldo Franco, isso já em 1990, ela enumerava como os fatores de perturbação. E isso a gente encontra no livro O Homem Integral. Joana de Ângeli vai abordar com muita clareza essas questões em que hoje nós estamos vivendo. Ela já falava sobre isso em 1990. Ou seja, ela já falava porque era nos preparando para o que estamos vivendo hoje. Então, esse excesso de tempo conectado faz sim com que o indivíduo se isole. Com certeza nós sabemos disso, a ciência diz isso. Agora, mesmo passando por um período de grandes descobertas tecnológicas, as pessoas desconhecem realmente suas realidades mais íntimas. Apresentam grandes dificuldades para analisar seus sentimentos. Elas não refletem sobre suas escolhas e comportamentos e se deixam levar por pensamentos externos, muitas vezes inspirado por entidades atrasadas, inimigos de vidas passadas, vidas anteriores, né, que se caracterizam por sentimentos negativos, mágoas e ressentimentos, transformando suas exigências espirituais em vingança e constantes agressões físicas e emocionais. Então, nós precisamos aprender ou buscar ajuda para aprender a entender esses nossos sentimentos, aprender a analisar esses sentimentos e a dar nomes a eles, para que a gente saiba tratá-los. Porque se eu não souber dizer o que eu estou sentindo, eu não tenho como tratar, como buscar ajuda. E às vezes, esse sentimento, muitas das vezes, esses sentimentos, pensamentos, inspirados por entidades atrasadas, algozes ou vítimas, nossas vítimas do passado. Então, tem uma ligação muito grande, sim, à realidade. Ou seja,
essa transformação contemporânea, essa mudança comportamental contemporânea, podemos até falar na questão da obsessão, sim. A vingança, né? As mágoas, os ressentimentos de espíritos, entidades, espíritos atrasados, inimigos de vidas passadas, que hoje aproveitam desse momento no campo da tecnologia para nos cobrar nossos débitos pretéritos. Aí a gente fala muito como nós já citamos, que a tecnologia tem nos afastado da nossa família, a mãe que esquece o filho no aeroporto, né, no chão, e isso em vários lugares, que a pessoa que dirige, a pessoa que está dentro de casa, as pessoas estão dentro de casa, mas como se estivessem afastadas, longe, distantes. Mas afinal de contas, o pai que era distante, quando privando-se do convívio com os filhos e a esposa, ele optava por sair do trabalho direto para os braços da amante ou para uma mesa de bar nos anos 70. De igual modo, a gente pode falar do filho que fugia de casa nos anos 80 para obedecer aos desregramentos que lhe dominavam o espírito, deixando vencer pelas drogas e pela compulsão sexual e outras tantas compulsões. Então a questão hoje, meus irmãos, que nos convida à reflexão é sobretudo do comportamento do ser humano. Não é a tecnologia que mudou o ser humano, é o ser humano que precisa mudar o seu comportamento diante das fases que vivencia nesta existência. Porque essa questão, como falamos agora, do pai nos anos 70, que era ausente da casa, distante dos filhos e da esposa, ou dos filhos que se afastavam da família para obedecer aos desregramentos dos vícios, isso está claramente mostrando que o problema não está na tecnologia. Nós temos ouvido falar muito dos malefícios da internet, é bem verdade, mas nós falamos agora das informações, da quantidade de informações, é como se nada acontecia antes e tudo veio à tona agora. Não, agora vem a informação com mais rapidez. Obviamente, a população aumentam os problemas, mas tudo que nós queremos passar vem do comportamento humano. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. O problema não são as tecnologias, não é o avanço da ciência, o avanço tecnológico. Nós que precisamos mudar o nosso comportamento diante essa nova forma de viver e entender que tem muitos benefícios. Contudo, nós estamos nos perdendo diante desses benefícios através do mau uso. É comum a internet estar associada à degradação, né? Ou desagregação também do vínculo familiar. E não resta dúvidas de que tem papel preponderante nos abalos caseiros, se assim o concebermos. Contudo, isso é uma distopia que pode ter procedência tanto na perspectiva da distinção entre o bem e o mal que ela faz, né? Dentro dessa distração online, como na predisposição a outras distrações viciantes, como o álcool, as outras drogas, o sexo, o vício em academias, a compulsão por malhar, né, nas academias, a
compulsão alimentar e por aí vai. São muitos. A internet também causa isso. Ou seja, ela não é o mal. Hoje, fala-se muito que, como eu já falei, dessa questão da internet está desvinculando a família, separando um do outro, mas não é. Tudo é questão do mau uso. Se surgir uma novidade, as pessoas tendem a se apegar de tal modo e vão se comportar como agora. Porque o problema está em nossa visão, nosso comportamento, nosso mau uso. Aí a gente pensa em o que dizer dos ciúmes, dos crimes passionais, certamente muito anteriores, né, às interações na internet. Isso sem adentrar nas brumas da história. Se nós nos aprofundarmos, né, está fácil ver que, independente do agente ou da influência, a nossa imperfeição é a verdadeira responsável pelas fraquezas e pelo arrastamento. Mas, como nos esclarecem os espíritos superiores na questão 645 do Livro dos Espíritos, que não há arrastamento irresistível. Então, esse arrastamento que nos conduz à queda, nós podemos resistir. Porque na questão 645 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que não há arrastamento irresistível. Então, tudo isso, vamos falar novamente, para que fique claro e que a gente entenda e aceite, tudo isso é uma questão da nossa imperfeição. Nós somos os verdadeiros responsáveis por tudo que nos acontece. Então nós temos que parar de culpar a internet, de culpar as drogas, de culpar tudo que nos atrai e que fazemos mau uso, sendo que tudo depende da nossa escolha. Porque da mesma forma que nós temos a opção de fazer o uso de qualquer substância psicoativa, nós também temos a opção de não usar. No campo da dependência química, nós sabemos que o dependente químico ele não é culpado de ser doente, porque a dependência química é uma doença, ela é incurável. Mas ele é responsável pela recuperação dele. Ele tem a opção de não usar. Ele tem a opção de buscar ajuda, de pedir ajuda. Então não há arrastamento irresistível. Tudo é de acordo com o nosso querer. Mas vale lembrar e deixar claro que, como nós falamos ainda agora, que os crimes passionais, os ciúmes e outros comportamentos vieram bem antes da internet, muito antes. Muitas outras compulsões. Então não adianta querer buscar culpados. Então, neste momento, e como nós falamos, que gera o medo e desesperança, nós temos a doutrina dos espíritos que surge como uma grande bússola para que tenhamos uma orientação precisa. E nesta orientação, né, os caminhos estão associados aos passos consistentes que nos foram trazidos por Jesus. Nós temos o modelo e o guia. O Espiritismo é claro para nos orientar. Porque Jesus, mesmo crucificado, humilhado pelos seus próprios irmãos, ele conservou a serenidade, a humildade e orou a Deus, ao Pai, né?
pedindo que perdoassem a todos. Nós temos o modelo a seguir. Neste momento, né, que muitas pessoas estão desesperadas, com medo, nós temos a nossa base, que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Por outro lado, temos que ver o lado bom e positivo da internet, né, que é uma boa notícia, sabe falar sobre os benefícios, que traz ferramentas que, se usadas para o bem, elas podem mover montanhas no caminho das realizações pessoais. Pela internet, nós podemos nos conectar com os nossos afetos distantes, né? Diminuindo a saudade, encurtar o abismo entre as classes, democratizando o acesso ao conhecimento amplamente. Isso é maravilhoso, né? Auxiliar o próximo, motivar a partir de postagens solidárias e dar a conhecer as boas ações que são praticadas diariamente, anônimas, que não dão ibope. As pessoas dão valor a notícias negativas, a violência. Essa boa notícia, né, que dessas novas ferramentas trazidas pela internet, me beneficia muito, nos beneficia muito agora nesse momento. Estou usando essa ferramenta para me comunicar com vocês, para que nós possamos fazer esse estudo juntos, trazendo essa reflexão de que forma nós podemos fazer um uso adequado, um uso consciente da internet. Dessa mesma internet, eu posso ver a minha mãezinha querida lá em outro estado, conversar, olhando para ela como se eu estivesse do lado dela. E quando ela pega o telefone que está falando comigo, ela tenta tocar na tela como se fosse fazer um carinho no meu rosto. É maravilhoso. É uma forma, é um benefício. Olha que benefício, que coisa maravilhosa. Nós podemos ver outra pessoa distante, como se estivéssemos ao lado dela. É fazendo bom uso. Diminui, né? Encurta esse abismo da distância. Minimiza a saudade. Abre conhecimento, um leque de conhecimento, né? Democratizando esse conhecimento. Nós podemos também auxiliar o próximo através de postagens nas redes sociais, através de uma ligação ou uma mensagem pela rede social. Não podemos deixar de dizer que a rede social ajudou e muito a essas ONGs que trabalham, ou as instituições também que trabalham ajudando ao próximo. Então, nós temos que ver desse prisma, dessa maneira, os benefícios da internet, sem julgar ou só apontando o lado negativo. Mas o lado negativo é o mau uso que é feito com a internet. Da mesma maneira, nós temos a tarefa de decidir como orientar os jovens que vivem, sim, num momento diferente do que vivíamos há 20 ou 30 anos, e do qual a tecnologia faz parte da vida deles. Agora é diferente esse momento para eles. Ou seja, em comparação ao nosso. Não importa se você, como mãe ou pai, vai permitir ou proibir o seu filho de 6 anos que ele tenha um tablet. Mas saber que, seja qual for a sua escolha, você vai orientá-lo com sabedoria e equilíbrio no dia a dia, educando com afeto, incutindo-lhe notadamente através do seu exemplo, que é fundamental, os sentimentos de amor e respeito ao semelhante. Isso é fundamental. Então a escolha é sua. E muito embora temos a orientação dos profissionais, a idade adequada para liberar o uso da tecnologia, né, para as crianças,
está no Conselho Federal de Psiquiatria, de Pediatria, o manual, para a gente ter uma noção do uso das telas. Existe um manual muito interessante que orienta os pais com relação à idade que deve ou não fazer uso das telas, ou seja, da internet. Não exatamente da internet, mas dos conteúdos que as crianças poderão fazer uso. Então, o que é importante é a orientação dos pais. Mais importante ainda é o exemplo. Como disse Francisco Cândido Xavier, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E nós estamos precisando, eu achei fantástico essa fala de Chico Xavier, que nós estamos precisando de menos livros escritos, de menos palestras bem orquestradas. Nós estamos precisando, de menos comentários interessantes e precisando muito de mais atitudes convincentes, de gestos concretos e trabalhos no bem. Porque sem eles, nós vamos continuar reduzindo a quantidade de pessoas nas escolas e nas fileiras religiosas e aumentando nos presídios e nos hospitais psiquiátricos. Então, nós temos que trabalhar, dar exemplos e falar menos ou falar o essencial. No momento de hoje, nós temos que estar frente a frente no campo de batalha, lutando junto com todos e acolhendo aqueles que mais precisam. Como repetindo, Chico Xavier nos diz, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então, no raiar deste novo mundo, a tecnologia vem nos mostrar que para conseguirmos sobreviver neste mundo competitivo, marcado pelos interesses materiais e imediatistas, devemos cultivar hábitos simples e pensamentos salutares. A tecnologia nos auxilia. Ela deve ser vista como um instrumento. Contudo, gente, o excesso pode desviar a nossa caminhada, pode nos deixar mais frios e calculistas e, como consequência, nos afastar dos verdadeiros valores da vida, atrasando o nosso progresso espiritual e limitando nossas potencialidades. Esses conselhos de cultivar hábitos simples, de pensamentos salutares, nós ouvimos sempre no campo do espiritismo, nas obras subsidiárias, principalmente as principais obras da codificação de Kardec. O que falta é nós colocarmos em prática, é darmos o exemplo. Isso é muito importante e necessário que façamos, porque é bem verdade. Estamos num mundo um tanto quanto acelerado, conturbado. Precisamos parar um pouco, serenar nossos corações, respirar, para tomarmos a decisão correta. Porque, mais do que nunca, somos convidados a dar o nosso testemunho através do exemplo. Falar menos e dar mais exemplo. Tem uma leitura muito interessante que eu queria compartilhar com vocês para que nós pudéssemos refletir e amadurecer esse pensamento dentro de nós, que o momento é primordial para que possamos pôr em prática tudo isso e refletir o nosso lugar na sociedade,
o que nós estamos fazendo para promover essa mudança. As relações humanas globalizaram-se, internacionalizaram-se a tal ponto que se torna impossível imaginar no atual estágio da humanidade uma forma de se viver sem o uso da internet e da informática, que a cada dia dá passos mais avançados em torno de novas e de diversificadas descobertas. Mas essa revolução do conhecimento, da informação e da inteligência humana não passa incólume diante da ação de espíritos muito mais experientes do que os homens encarnados. Sob esse prisma, buscamos estudar como a hipnose e a indução magnética estão se tornando também cada vez mais difundidas e globalizadas, usando os recursos da mídia, da tecnologia e desse cyberespaço. Não há como circunscrever a atuação dos espíritos das sombras e, lamentavelmente, vemos avançar também as modernas técnicas de obsessão com o aparecimento da internet e dos meios de comunicação mais modernos. O uso de drogas virtuais, a dependência crônica de salas de bate-papo, de chats, redes sociais, entre outras ferramentas. Tudo isso tem contribuído também para a derrocada de valores morais, éticos e humanitários, pois através desses mecanismos, os lares são invadidos, perde-se a privacidade e o domínio das mentes, torna-se algo muito mais real do que nos filmes de ficção. Não é mais possível viver sem internet, como foi dito, mas acreditamos que não precisamos exagerar, pois estamos vendo nascer uma geração de pessoas infelizes, briguentas, amargas. E o que está faltando? Amor, interação pessoal, amizade de verdade. Sim, as pessoas estão, passando por esse momento difícil, estão se retraindo e extravasam muitas vezes o seu vazio existencial e suas frustrações nas redes sociais, seja atacando, seja usando em demasia. Elas não se abraçam mais, não telefonam mais, elas não fazem mais visitas regulares a amigos e parentes. É quase tudo através de texto. E mesmo que esteja no meio da natureza, em meio à natureza, numa praia, numa cachoeira, lá está o smartphone para pegar o melhor ângulo de um selfie que será postado em alguma rede social. Então falta toque, faltam palavras, falta olhar. E não é isso que os espíritos das trevas querem de nós? Que fiquemos afastados, que percamos o contato. Nós vemos que muitas vezes uma postagem cheia de ódio e intolerância atrai odiadores e intolerantes. Assim como um pensamento odioso ou intolerante atrai espíritos dessa estirpe, que aproveitando da abertura mental criada por esse pensamento, e nós, encarnados, influenciam e manipulam pensamentos de forma a criar uma tensão social através de redes sociais, gerando um clima de instabilidade. Essa instabilidade emocional que está tendo, que as pessoas estão tendo. Isso parece uma teoria da conspiração, não é verdade? Mas em relato de livros espíritas diversos, como a série de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, mostra-se que as legiões malignas de espíritos contrárias às leis de ordem e de progresso do planeta
Eles buscam de forma incessante o desequilíbrio e a agitação em favor de seus planos perversos de dominação e poder. Então, meus queridos irmãos, como espíritas e conhecedores que algumas relações importantes, nós devemos refletir sobre o uso que cada um de nós vem fazendo dos dispositivos eletrônicos. É claro que nós não precisamos abandonar a tecnologia, né? Ela nos auxilia muito no dia a dia, em diversos setores da nossa vida. O que nós precisamos é de bom senso, fazendo o uso equilibrado, evitando as discussões desnecessárias e, de preferência, deixando o celular desligado quando nós estivermos com os nossos entes queridos. Hoje nós fazemos uso da internet nas grandes empresas. Hoje, sem internet, elas não funcionam. Tudo é armazenado em nuvens, todos os arquivos. Nossos documentos hoje estão todos digitalizados. O que nós temos que fazer é justamente isso, fazer o bom uso. Mas nós precisamos também estar mais próximos da nossa família, dos nossos amigos, estar presente fisicamente, conversar frente a frente. Isso é tão bom. É tão bom conversar com o outro, saber ouvir o outro, entender. Muito bom também ser ouvido. É muito bom quando alguém te dá atenção. A gente se sente acolhido quando alguém presta atenção no que você está falando. Então a mudança precisa partir de nós. E é urgente que essa mudança aconteça. É necessário que ela aconteça porque o mundo está acontecendo tudo tão rápido. Nós estamos muito acelerados. E precisamos desacelerar, respirar, olhar para o lado, ver quem está do nosso lado, dar atenção a quem está do nosso lado, cuidarmos da nossa saúde mental, dos nossos pensamentos, nutrindo bons pensamentos, para que não soframos amanhã ou depois com a obsessão justamente provocada por nós mesmos. Desde antes e agora abrir espaço para que sejamos influenciados mais ainda. Fica essa reflexão para todos nós. Vamos analisar as nossas atitudes, o nosso uso consciente ou não das redes sociais. Tentar se aproximar mais dos nossos familiares. Observar os nossos filhos, orientando-os, sobretudo, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, que é fundamental. Principalmente quem tem crianças, que está nas fases de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos e por aí adiante. Essa fase de desenvolvimento, onde elas aprendem muito, onde elas estão desenvolvendo a personalidade. E parte da personalidade, que é a parte moral, a parte do caráter, ela é forjada no meio em que ela vive, no ambiente em que ela vive, que ela convive. E ela observa muito as pessoas à sua volta. Elas aprendem com as pessoas à sua volta. Elas aprendem com o comportamento dessas pessoas. Então nós temos que promover a nossa mudança se queremos ver a mudança no outro. E isso é de caráter urgente. Nós estamos procrastinando muito. Estamos deixando muito para depois. Vamos fazer um bom uso, olhar com bons olhos a tecnologia, o avanço tecnológico, científico, que só vem a contribuir para todos nós.
Não vamos dar vazão às informações de cunho negativo, preconceituoso, racista e por aí vai. Não vamos compartilhar esse tipo de informação. Vamos compartilhar pequenos trechos das obras espíritas para confortar corações. Vamos utilizar nossas redes sociais com essa finalidade. Como eu já disse certa feita, inclusive nesta casa abençoada, que eu fiz uma publicação uma vez, uma pessoa fez um comentário nessa publicação, e aí eu procurei e ajudei essa pessoa. Então todos nós podemos fazer isso, sem precisar divulgar na própria rede social. Eu fui lá no privado, chamei a pessoa e conversei, pedi o número do telefone, liguei, marquei um encontro e conversei. E ajudei essa pessoa, que ela estava num momento muito difícil, realmente. Eu conhecia essa pessoa, não era tão próximo, mas foi através da rede social, foi através dos benefícios da tecnologia. Então nós temos que olhar com bons olhos. Hoje eu ouço as pessoas e muitos falam que a internet está destruindo os lares, está destruindo os jovens, mas nós acabamos de ver, através desse estudo, que são os nossos comportamentos, as nossas escolhas que estão nos destruindo. Não é a internet. Porque, como foi dito, todo excesso é prejudicial. O uso abusivo da internet faz mal, o uso abusivo da alimentação faz mal, o uso abusivo da atividade física faz mal e por aí em diante. Então, nós que precisamos mudar, nós que precisamos fazer uma autoanálise, trabalhar o autoconhecimento para ver onde nós queremos chegar, o que nós estamos fazendo. Mais uma vez eu queria agradecer, deixar um abraço para cada coração que está assistindo esse momento e nós pensarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, no qual ele é muito divulgado. Nós fazemos esse trabalho também nas empresas, porque é muito necessário divulgar os benefícios da internet, quando se fala muito que a internet está destruindo pessoas e lares, quando na verdade são os nossos comportamentos. Um abraço a todos, uma boa noite, e que Jesus continue iluminando todos vocês, trabalhadores, todos vocês que acompanham os trabalhos dessa casa também, os simpatizantes e os trabalhadores. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos ao nosso companheiro José Antônio pela brilhante palestra, que ele possa retornar mais vezes. Estamos aqui lembrando que no próximo sábado nós teremos a palestra com o tema Amor Incondicional, com o palestrante Paulo Renato, do Grupo Espírita Fraternidade Irmã Sheila, de Nova Iguaçu. Uma boa noite a todos. Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer: livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim e nada faço para me modificar, será inútil dizer: amém.